Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago para vocês mais uma experiência que tem a ver com a telepatia, com a leitura dos pensamentos e também vou-vos dar uma técnica muito simples para que vocês consigam fazer o mesmo que eu consegui. Se eu consigo, vocês com certeza também vocês vão conseguir, porque é uma técnica extremamente simples. Que também é simples, mas também precisa que vocês lhe ponham um bocadinho de esforço. É muito simples. Mas antes de começar a falar sobre a telepatia, eu, como em todos os vídeos, eu sempre falo um bocadinho de experiências que eu tenho. E então, hoje tive uma experiência pequena, mas não tem nada a ver, uma experiência básica, por exemplo assim, não é algo do outro mundo. Mas ultimamente, mas isto é normal em mim, ok? Ultimamente eu durmo, acordo pelo menos 30 a 40 vezes por noite. Ontem aconteceu-me isso, hoje também, apesar de não ser normal. Eu penso, porque eu acordo sempre com muito calor no corpo, o meu corpo realmente fica muito quente. Não tão quente como nas últimas vezes, há uns meses atrás, em que realmente, ou mesmo há um mês atrás, em que realmente o meu corpo ficava mesmo, parecia brasa. Não tão brasa, também não vamos exagerar, mas mais do que agora. E eu penso que isso tem a ver com as mudanças de frequências da Terra, que algumas vezes as frequências Schumann, que às vezes parece que vão um bocadinho mais para cima. Pode ser isso, ou pode ser as ondas VARP. VARP é mais ou menos assim, ou ARP, que possivelmente aí alguns militares ativam essas antenas e realmente interferem no nosso corpo. Pode ser? Pode. Mas eu tive uma pequena experiência. Por volta das. Como eu não consigo dormir mais ou menos até às 3:30 da manhã, eu durmo, mas acordo. Durmo, acordo. Durmo, acordo. 5 minutos, 10 minutos, acordo. Sempre assim. Mais ou menos até às 3:30 da manhã. E só depois das 3:30 da manhã eu consigo dormir. Consigo dormir durante 2 ou 3 horas. E quando eu consegui dormir, de repente veio-me. Quando eu despertei e veio-me uma imagem. Mostrou-me uma imagem antes de eu abrir os olhos. E o que é que aconteceu? Essa imagem era como se fosse, vamos imaginar que havia algo em cima e depois desciam muitos raios ou muitos cordões, como se fosse uma medusa, ok? E eu na altura em que eu abri os olhos, eu interpretei isso como a fonte e essas ondas que vinham para baixo, esses tentáculos, por assim dizer, eu interpretei mais ou menos como se fossem as almas. Ok? Como cada alma individual que sai da fonte e que vai descendo para baixo. Até onde está, né? Até esta realidade. Eu interpretei assim, mas podia ter interpretado qualquer outra maneira. Mas pronto, foi essa pequena experiência que me aconteceu hoje, esta noite. E agora vamos para a parte da telepatia. E para isso vou pegar na minha máquina do tempo e vou lá para quando eu tinha 21 anos. E nessa altura eu estava muito empenhado nos poderes psíquicos e então involucrei-me um bocadinho na parte de como ler os pensamentos das pessoas. E em um livro que eu estava a ler, que agora já não sei se tem a ver, eu acho que era Telepatia, ou como ler os pensamentos, ou o poder mental. Um desses livros, esses livros eu estava a ler, de certeza. Ou um desses. E eu encontrei lá, em um desses livros, no Poder da Mente, que não tem nada a ver com o poder da mente dos autores que escrevem aqui, que estão aqui, que são ocidentais. A maior parte dos livros que eu leio são escritos por mestres da Índia ou do Tibete. Por esses lados.
Pessoas que têm mesmo muito, muito conhecimento. E que têm, prontos, que realmente dominam a arte do poder do pensamento, ou menos desde o meu ponto de vista. Tem muita informação que não consigo encontrar, se calhar, muitas vezes nos livros ocidentais, e por isso eu me foco mais neste tipo de conhecimento. E apesar disso, e além disso, eu estou mais direcionado para os ensinamentos budistas. Não sou da religião budista, mas sim os ensinamentos budistas têm muito, muito para ensinar. Então, estou mais direcionado para esse lado, mais especificamente para Raja Yoga. Prontos. E é claro que existem muitas vertentes. Raja Yoga, Hatha Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga e depois também deve haver, acho que algum que é o Asana Yoga, do yoga normal que vocês conhecem. Mas também existe o poder da mente, que falam muito sobre o poder da mente, muitos livros direcionados para isso, que eu adoro esses livros, e também dos chakras, etc, etc, etc. E tudo falado ou escrito por um yogi lá da Índia ou do Tibete. E por isso, pronto, eu estou mais virado para esses ensinamentos. E num desses livros estava escrito um exercício muito, muito simples, que era como controlar os pensamentos. Tu tinhas que controlar os pensamentos. E era assim, cada vez que surgisse um pensamento que não fosse teu, lembra-te, que não fosse teu. Lembra-te que nós temos o nosso pensamento consciente, que nós agora, neste momento eu estou a falar com vocês, eu estou a ser consciente daquilo que eu estou a dizer e daquilo que eu quero falar, ok? E depois, se eu desligar este pensamento consciente, possivelmente vai aparecer outro, possivelmente não, vai aparecer outro que é um automático, o pensamento automático, que ele vai pensar sobre tudo o que acontece na tua vida, aquilo que tu tens que fazer, aquilo que não tens que fazer, sobre aquilo que tu viste, aquilo que não viste. Ele sempre sempre vai ter um assunto para pensar, ok? Ele vai sempre surgir algo na tua cabeça. E é pronto. E é esse pensamento automático que nós temos que parar. Então, o que é que nós fazemos? O que é que de lá dizia o exercício? Durante o dia, o que é que tinhas que fazer? Cada vez que surgisse esse pensamento, um pensamento desses, que não fosse teu, de forma consciente, que tu quisesses realmente pensar, tu dizias assim, alto, quem está lá? Eu não sou. Então quem é? Ou podemos dizer, alto, quem está lá? Eu não estou a pensar isto. Quem é que está a pensar? Tu vais dizendo, mais ou menos assim. A maneira certa é, stop. Quem está aí? Eu não sou. Então quem é? Ou, stop. Quem está a pensar isto? Eu não sou. Então quem é? Se não sou eu, então quem está a pensar? Existem muitas variantes, mas o importante é que esse pensamento vai desaparecer. Simplesmente desaparece. E aqui, tu tens que fazer isto durante todo o dia. Todo o dia. Tu tens que... O problema disto é tu seres consciente que realmente... Pronto, tens de estar consciente se entra um pensamento teu ou não. Quem é que está a pensar aquilo? És tu ou é o pensamento automático? Tens que saber. Tens que estar consciente disso. Tens que estar atento. É como um polícia. Estás ali, pronto para intervir. Se vês que não é o teu pensamento, que não és tu que estás a pensar de forma consciente, então, stop. Quem está aí? Eu não sou. Então quem é? Se não sou eu, quem está a pensar isto? Então o pensamento desaparece. Como de magia. Se tratasse. E agora, é claro que pode surgir dificuldades. As dificuldades é que eu ainda agora há pouco tempo tentei fazer outra vez este exercício. E vocês têm que experimentar por vocês mesmos. Porque esse pensamento automático, ele é como uma raposa. Ele vai e entra e quando das conta já estás a pensar algo há 10 minutos
E tu nem sequer tiveste coragem de dizer stop. Porque tu começaste a alimentar aquele pensamento que não era teu, que não foste tu que escolheste. Então eu fiz esse exercício várias vezes e eu digo, uau, pois, como é que eu consegui lá atrás, quando eu tinha 21 anos e agora está assim tão difícil? Quer dizer, também não lhe meti muita vontade, mas foi bom eu revisar o exercício, porque agora vejo que, consoante a altura em que tu faças, ou a idade, muitas das vezes, ou o teu estado de consciência, ou mesmo a tua força de vontade, vês que os resultados são totalmente diferentes. É porque naquela altura eu estava mesmo com vontade de aprender, com vontade de experimentar, de ter resultados, e isso é que me dava aquela força, a coragem de estar sempre atento. E isso é o que eu vos também recomendo, é que vocês lhe metam mesmo atenção, energia, né? Confiem em vocês mesmos para que vocês cheguem ao final do dia e digam, eu consegui, cara, hoje consegui, e amanhã também, e depois de amanhã também vou conseguir. E qual foi o resultado? Em 3 dias eu fiz isso, e lembrem-se que eu estava na tropa. Eu era militar paraquedista, e vocês sabem que aquilo há sempre um movimento por todos os lados, e muitas das vezes também é muito, está a ver, também pode haver atrito, né? Entre as pessoas, somos muitos, né? Também o cansaço, entre outras coisas, pronto. E pronto, vocês veem que também estando num ambiente desses também pode ser um bocado difícil controlar os pensamentos. Mas foi uma coisa que eu consegui. Eu consegui, durante 3 dias, até eu ver resultados, que eu nem sequer esperava ser tão cedo. Eu vi os resultados. Como é que foram os resultados? Eu comecei a olhar para as pessoas, né, para os meus colegas, e olhei e vinha a informação dele. E eu, opa, o que é isto? Eu olhava e eu sabia o que ele estava a sentir, o que ele estava a pensar, a sua vida em si. Não me vinha a informação toda, porque também eu não estava. Foram 3 dias, não é? Isto aqui não, como é que eu ia dizer? Ainda não estava tão avançado como para. Ou eu, melhor dizendo, eu ainda não dominava a leitura dos pensamentos, a telepatia. Então, claro que é normal não haver aquela fluidez da informação para ti. Tu não conseguis ler a informação corretamente ou... Pronto, mais ou menos vocês estão a entender, né? Não era assim tão fácil. Mas eu conseguia sentir a informação a vir para mim, vinha como se fosse uma energia e depois o meu corpo a descodificava a informação. E eu, claro, um dia eu fui realmente. É divertido. É divertido saber o que as outras pessoas pensam. É divertido ver o início deste poder psíquico, né? Os resultados do exercício. E o que é que... Mais tarde, passando 2, 3 dias, comecei a cansar-me e eu digo assim, olha, não é correto eu estar a ler os pensamentos das outras pessoas. Não acho justo. E realmente estava-me a incomodar. Estava-me a incomodar saber o que é que os segredos das outras pessoas. Não é algo que eu deveria saber. Eu não é? Estou a entrar num terreno que não é meu. Então eu decidi, pronto, olha, já aprendi, já sei que isto é verdade, isto dá resultado. Então o que eu vou fazer é desistir. E pronto, desisti, não fiz mais nada, não fiz mais técnica nenhuma e realmente simplesmente desapareceu. E é claro, como sempre, eu passo para outro livro, começo a ler outro livro, vamos supor que é a levitação, então só me foco na levitação. E pronto. E é claro que também ficou. Cada vez que tu aprendes algo, fica dentro de ti. E parece que esse exercício o que fez foi que eu tivesse mais contacto com o meu ser superior, com a mente superior. Então a minha mente superior, muitas vezes, durante estes anos todos, muitas das vezes me avisou sobre algumas pequenas coisas. Okay? Quando eu estava mesmo, se calhar, numa atitude receptiva,
essa vozinha dizia-me sempre alguma coisa, ok? Olha, cuidado com este, ou cuidado com aquele, ou atenção que alguém está-te a atrair, ou coisas parecidas, ok? E pronto, é bom sempre ter contato com a nossa mente superior. A nossa mente superior está em todo lado, a toda hora, a todo momento. Ela sabe de tudo. Quer dizer, ninguém consegue esconder nada de nós. Só que também não é bom para a mente consciente saber disso tudo. Por isso mesmo é que esse trabalho está para a mente superior. Não é? Nós temos o nosso inconsciente, que é onde muitas das vezes está lá todas as nossas memórias e programas. Não é? Olha, se tu soubesses todas as memórias e programas que tu já tiveste ao longo de toda a tua vida e de todos os teus antepassados, como é que tu conseguirias viver aqui em modo consciente? Não. Uma pessoa ficaria maluca, não é? Ia logo para o hospício. E agora imagina nós sabermos tudo de todos a toda a hora e momento. Aqui a nossa mente, o nosso cérebro colapsaria de certeza absoluta. Então, de vez em quando, sim, olha, sim, queres saber algo? Pergunta à tua mente superior. E, com certeza, ela te vai dizer. Isto faz-me lembrar uma vez, a minha mente superior de vez em quando surpreende-me. Eu vou dizer agora um caso muito pessoal. Eu estava a namorar com uma mulher e, e ela estava. Eu entrei dentro do carro. Não, eu fui buscá-la e ela entrou dentro do carro. E de repente, porque ela estava a tirar um curso, e eu só me virei assim para ela, rápido, muito rápido, e disse assim: Ei, com quem é que estiveste hoje a falar? Sério, surgiu-me assim, como quem não quer a coisa. E ela ficou assim a olhar para mim muito, muito séria. E eu, epá, a minha parte mais intelectual veio logo ao de cima. A parte, né? Comecei já a ver o assunto. Levei aquilo. Sim, sim, eu sei que tu... Eu, claro, continuei o jogo. E realmente, epá, é o que eu digo, não é? Quem sou eu? Quem sou eu para proibir as outras pessoas de fazer alguma coisa? Eu não sou ninguém. Cada pessoa faz o que quer da sua vida. E depois eu também tomo as minhas decisões. Mas não tem nada. Pronto, é o que eu estou a dizer. Isto aqui é só uma pequena história. Mas isto já me aconteceu muitas vezes. Então, muitas das vezes, nós temos que acalmar a mente para que a mente superior, muitas das vezes, nos entregue as informações que nós precisamos. E isso acontece com todos nós. E vocês sabem disso. Tantas vezes. Isso eu já ouvi muitas histórias de casais que encontram que a mulher ou o seu parceiro ou parceira estão-lhes a trair ou estão quase a trair, entre aspas, e por alguma razão acontece algo e eles descobrem. Porquê que eles descobrem? Porque a nossa mente superior sabe de tudo, não conseguem esconder. Não há ninguém que consiga esconder algo da nossa mente superior ou da nossa consciência superior. Não conseguem. Só que a nossa parte consciente, se nós não, muitas das vezes nós conseguimos ver, só que nós negamos. Nós dizemos, não, é impossível, como é que pode ser? Não, eu confio muito nele ou nela. Mesmo em colegas de trabalho, no trabalho, cuidado, há lá muita gente falsa. E muitas vezes vem essa informação. Basta tu pedires. Antes de tu adormeceres, começa a pensar, começa a falar com a tua mente superior. Diz para dizer, existe alguma coisa que no meu trabalho que está a correr, acho que há alguma coisa errada. Pá, diz-me, orienta-me. Tu has de ver, ou durante o sonho, vai-te mostrar a resposta, vai-te dizer a resposta, ou durante o dia vai-te fazer ir para os locais certos, ou vai-te fazer ficares doente e vais para casa e vais apanhar a mulher ou o homem com outra mulher, ou vais-te ir numa direção onde tu vais encontrar aquela pessoa, ou precisas de um computador e de repente encontras uma pessoa que tem um computador para vender a muito baixo preço e tu dizes, uau, vocês estão a entender mais ou menos como é que nós podemos utilizar a nossa mente? Se nós a
Se nós calarmos esse bichinho interior, essa mente automática que está constantemente a pensar, calma essa mente e tu vais ver como outras respostas, outra informação vem para ti. Informação que tu queiras vai vir para ti. Então, uma das formas que uma pessoa pode ter é alto. Quem está aí? E não sou eu que está a pensar, quem está a pensar? E tu vais calando essa mente. Vais calando esses macaquinhos que estão sempre a saltar de um lado para o outro, esses pensamentos. E tu vais acalmando-os, eles então vão ficar mais sossegados. Não quer dizer que eles não surjam. Eles vão sempre tentar surgir. Só que tu, como estás mais atenta, então eles vão ficar mais calminhos. Cada vez que eles quiserem saltar e tu, anda cá, fica quietinho aqui. E podem surgir muitos poderes psíquicos. Só por causa disso. Ok? Isto é fantástico. Eu, por acaso, gosto quando me acontecem certas experiências. Há algumas experiências que não gostei, mas isto não tem nada a ver com... Vamos lá ver. Muitas das vezes, quando abrimos muitas portas, muitas vezes essas portas são portas que se abrem juntamente com as outras. E então, o conhecimento, tu tens que ver as outras realidades, gostes ou não gostes. Então, muitas das vezes, quando nós abrimos essas portas dos poderes psíquicos ou da expansão da consciência, vemos outras realidades que existem, que estão aí e que muitas vezes nós não queremos ter contacto com elas. Mas isso são outras histórias, né? Isso, vocês vão ver isso com os vossos próprios olhos. Vocês vão sentir na vossa pele também. E isso faz parte da vida. Prontos, olha, eu espero que vocês tenham gostado. A técnica é simples. Façam-a. Não custa nada. 3 dias. Acalmar aí os macaquinhos. Alto. Quem está aí? Se não sou eu, quem é? Se eu não estou a pensar... Se não sou eu que estou a pensar esse pensamento, quem é? Então, o pensamento... Tchau. Vai embora. Simples. Depois de fazerem isso, escrevam-me aqui nos comentários que tipo de experiência vocês tiveram. Ou quanto tempo demorou a vocês terem uma experiência, alguma coisa fora do normal. Digam-me aí. E vocês vão ver como... Vocês vão ver, não é? Se vocês fizerem este exercício, com certeza vocês vão ter alguns resultados. Vão. E se vocês não forem tão sensatos como eu, vocês vão praticar até dominarem isso. Ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham um bom dia e até ao próximo vídeo.